Conexões do Êxodo com as tentações de Jesus no deserto. O que Deus estava querendo mostrar com essas histórias? Por que o Espírito de Deus levou Jesus para essa situação? O que Deus estava querendo dizer com isso? Para a gente entender essa história, a conexão dessa história, a gente tem que voltar no Êxodo, na saída do povo hebreu do Egito. Então vamos lá, a saída do povo de Israel do Egito e a sua peregrinação. Deus fala assim para Moisés, pede para ele, diz que vocês encontraram o seu Deus e manda ele liberar vocês para o deserto no caminho de 3 dias. Eles estavam aqui em Gósen, que era a cidade onde ficava o povo de Israel, e em 3 dias eles estariam no deserto. O primeiro deserto que você vê aqui é Sur, e um pouquinho mais abaixo é o de Etã, né? Andariam bastante em 3 dias nessa caminhada. Em 3 dias eles já estariam adentrando o deserto. Quero só que vocês associem o tempo. 3 dias que eles demorariam. Então, após as 10 pragas de Deus sobre o Egito, né? Finalmente o Faraó libera os hebreus e eles saem de Ramsés, que é o lugar, para Sucote. Deus não leva seu povo pelo caminho dos filisteus. Só que esse caminho era mais rápido, mas era caminho de guerra. Porque os filisteus eram inimigos dos hebreus. E aí, já ao sair do deserto, uma nação formada, completamente reticente de fazer o que Moisés estava falando, já começa a ver guerra, eles vão querer voltar. E Deus tem o cuidado de não deixar eles irem por ali, por mais que fosse o caminho mais rápido. Mas Deus não faz dessa forma. Então, Deus não leva eles por ali. Aí Deus faz o povo sair de Sucote, rodeiam pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, eles não cruzam o Mar Vermelho. Você vê que Sucote é bem pertinho da entrada do mar aqui, ó, no bico do Mar Vermelho. Eles não entram por ali, eles arrodeiam o Mar Vermelho, eles vão direto para o deserto de Etã. Nesse contexto de Êxodo 13, de 18 a 22, nesse texto, a gente observa o cuidado de Deus com o povo. A coluna de nuvem era para refrigerar durante o dia e a coluna da noite era para esquentar no frio. Ao mesmo tempo que iluminava e eles caminhavam durante a noite e ganhavam tempo. Então, você vê que Deus estava sempre ali no deserto, conduzindo, tratando do povo, mostrando o poder dele e acelerando, que o objetivo de Deus era acelerar essa caminhada. Não era que eles ficassem 40 anos ali. Aí, eles lá no deserto de Etã, Deus fala para Moisés, retrocede do deserto de Etã, onde vocês estão acampados, para acamparem em Pi-Hairote. Deus está boicotando Israel aí? Não, até então Israel estava serena, sem encher o saco ainda. Deus faz isso porque ele tinha umas contas para acertar com o faraó e queria mostrar para o faraó quem era o verdadeiro Deus, quem era o Senhor. Com quem o faraó estava lidando, que não deixou o povo dele sair na primeira vez que ele pediu, quando Moisés falou. Aí ele falou, vou glorificar meu nome em faraó. Aí eles acampam em Pi-Hairote, entre Migdol e o Mar Vermelho. O contexto dessa história está em Êxodo 14, de 1 a 4. A intenção de Deus era, ele vai achar que a gente está perdido. Eles foram para o deserto, agora eles voltaram para cá, eles estão perdidos e vão morrer no deserto. Deus queria que o faraó pensasse isso e, ao mesmo tempo, Deus começou a incitar o faraó para sair de lá, se arrepender do que ele fez e ir atrás do povo. A gente sabe a história, né? Então, olha só, a gente vê que Deus faz isso tudo de propósito para glorificar o nome dele sobre o faraó e para testar a fé do povo hebreu no Deus Todo-Poderoso, no Deus que estava lidando com eles. Aí já começa, pela falta de fé, já começam a tentar a Deus. Já lançam na face de Deus que ele, para que você fez isso? Eles preferem voltar para o faraó do que crer naquele Deus que estava tirando eles dali. O contexto dessa lamúria, dessa murmuração, está em Êxodo 14, de 11 a 14. Depois deles já virem as 10 pragas caindo sobre o povo do Egito, Deus ter passado no acampamento dos egípcios, tirando os primogênitos, já tinha acontecido a Páscoa, né? Eles já tinham visto isso já. Mesmo assim, mediante essa situação, eles preferiam voltar para o Egito. Primeira coisa que já machucou o coração de Deus. Mas mesmo assim, Deus abre o mar, o povo atravessa, e o Senhor acaba com o faraó e o exército dele. O contexto dessa história, que ele faz isso, está em Êxodo 14, de 15 a 31. O mar abre, ele fecha, ele faz os carros do faraó ficar defeituoso, Deus apronta com a tropa do Egito e com o faraó, até que ele fecha o mar e mata todo mundo. Acontecendo isso, eles atravessaram o Mar Vermelho, certo? Quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão para o deserto de Sur. Caminham 3 dias no deserto e não acham água. Aí começam a reclamar, a gente está com sede. Aí eles caminham, saem dali do deserto de Sur, voltam por não acharem água,
e chegaram em Mara. Só que em Mara as águas eram amargas, eram fontes de águas amargas. Aí o que acontece? O povo murmura de novo. Segundo murmúrio do povo: o que havemos de beber? Era melhor a gente ter ficado lá, já a gente vai morrer de sede aqui. Era preferível ter ficado no Egito. Pô, a gente anda, faz esse monte de coisa. Já tinham acabado de abrir o mar. E você traz a gente aqui para tomar água amarga, é melhor a gente morrer logo, não sei o quê. Então Moisés chamou a Deus, aí Deus manda Moisés lançar árvore nas águas, as águas se tornam doces. Ali Deus, com essa situação, mais uma vez, prova eles. E aí agora Deus dá um aviso, para que obedeçam seus mandamentos e guardem seus estatutos. E então o povo acalmou, escutou a Deus, continuaram caminhando. Dali de Mara eles foram para Elim, logo abaixo. E ali haviam 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali eles acamparam. Vocês estão vendo que mesmo eles fazendo tudo que estão fazendo, Deus está sempre conduzindo e provendo na vida deles. Mas tem uma coisa aí que a gente tem que atentar. Eles não esperam Deus prover, eles enchem o saco antes. Isso é uma coisa que irrita a Deus, e irrita muito. Porque quando Deus leva o povo para o deserto, é para provar a dependência que eles têm do Senhor. Esse é o objetivo de levar para o deserto. Eles não esperam, eles não se fazem dependentes, eles começam a pedir e a encher o saco antes. E aí Deus dá, porque toda hora que Deus dá, primeiro tem um clamor de Moisés: olha só, o povo está querendo, o povo isso, o povo aquilo. Aí Deus vai lá e dá. E isso vai aborrecendo a Deus e vai tornando a caminhada mais longínqua. Começa a fazer a coisa ficar penosa. O que era para durar menos tempo está começando a durar mais tempo. E eles vão se arrastando pelo deserto, vão indo. E Deus vai provando. Eles não estão aprendendo, Deus está provando. Eles não aprendem, Deus está provando. No deserto de Sim, fazia 2 meses e 15 dias que eles tinham saído do Egito, mostrando que eles estão saindo de Sim e indo para Refidim. Deus estava contando esse tempo. Após partirem de Elim, o povo resmungou pedindo comida. Deus enviou as codornizes e depois o maná. Isso tudo no deserto de Sim. Em Refidim, o povo fez o seu quarto murmúrio pedindo água. Do capítulo 15 ao capítulo 18, conta a história da fenda na rocha, lá em Refidim. De Refidim, Moisés então conduziu a Israel em direção às montanhas do sul, acampando junto ao Monte Sinai. Já é o 3º mês deles desde que eles saíram do Egito. Então, nessa primeira vez que Moisés sobe ao monte, ele recebe as leis, mandamentos, todas as leis civis e religiosas. Deus casa com o povo de Israel e anuncia que seria uma nação de reis e sacerdotes. Esse é o plano de Deus. Quando ele casa com a nação, ele fala: vocês são nação santa, separada. Toda a nação. Sacerdócio real. Vocês são nação santa, exclusividade minha. Vocês são a minha esposa. Farei de vocês uma nação santa de reis e sacerdotes. É isso que ele fala. Esse era o projeto. Aí Moisés, através da aspersão de sangue sobre o livro da aliança, sela a união, o casamento do povo de Israel que jurou obediência a Deus. Isso aí é a velha aliança. Findado esse momento aqui, logo em seguida, Deus chama Moisés pela segunda vez para subir o monte. E é nesse momento que ele fica 40 dias e 40 noites sem comer o pão e sem beber água, face a face com Deus. Aí ele manda Moisés subir. Ele sobe, fica 40 dias, 40 noites. Aí eu quero parar aqui para fazer um parênteses bem rápido. Atentem para 40 dias e atentem para 40 noites. Atentem para sem comer pão e sem beber água. 40 dias e 40 noites. Enquanto ele está 40 dias e 40 noites lá em cima, o povo está 40 dias e 40 noites lá embaixo. E esse 40 é o tempo em que Deus, em toda a Bíblia, ele prova. Você vai ver várias passagens na Bíblia falando de 40 dias e 40 noites. É tempo de prova. Tempo de Deus mostrar e apurar o que tem dentro do coração do povo dele. E ele fez isso com esse povo. Quando ele subiu Moisés, o povo ficou lá. E não passou 40 dias, 40 noites, eles construíram um bezerro de ouro, falaram para Arão fazer aquilo, e vamos tocar o barco, pô. Esse homem ficou lá em cima, morreu, deve ter morrido, vamos embora, vamos andar. A gente faz um bezerro de ouro, vamos seguir no bezerro de ouro, vamos embora, pô, vamos continuar caminhando. Aí Moisés desce com as tábuas, olha, joga a tábua no chão e quebra. Por isso que depois ele tem que subir de novo, para fazer de novo. E ali, uma nação sacerdotal, que era o plano de Deus, passa a ser uma tribo sacerdotal.
Só os levitas não traíram. E ali, então, o plano de Deus foi boicotado momentaneamente. Era para ser uma nação e virou apenas uma tribo. A esposa traiu o esposo. A partir desse momento, Deus agora ele tem que restaurar a esposa. E isso aí entra as duas casas de Israel e todas aquelas coisas que a gente já viu. Mas vamos lá. Então, logo em seguida, Deus chama Moisés pela segunda vez ao monte e ele sobe lá com as tábuas de pedra, pois Deus já sabia que o povo pecaria e o trairia com a idolatria. As leis foram parar em pedras, tipificando a dureza do coração desse povo. Manda confeccionar o tabernáculo, manda confeccionar os utensílios do tabernáculo do testemunho, fala das festas, mas as festas ainda não eram feitas ali, porque eles estavam no deserto, e as festas só poderiam começar o ciclo das festas quando eles adentrassem a terra prometida, porque no deserto não se planta e nem se colhe, certo? Nem chuva tem. Então, eles só sacrificavam ali. E ali eles ficam na península do Sinai, desde que saíram do Egito até ali, eles finalizam um ano. Eles não ficam um ano, não. Eles finalizam esse ano ali. Então, no segundo ano do Êxodo, eles rumaram para o norte em direção ao deserto de Parã. Já estão há 2 anos aí. Olha a situação. Eu tenho certeza que por muito menos tempo eles já tinham completado toda a carreira que tinham que completar aí. Mas Deus está arrastando, fazendo eles andarem acorrentados nos próprios pecados dele, nas próprias tentações e na própria descrença que eles tinham do Deus que estava conduzindo eles. E de lá, Deus mandou, de lá do deserto de Parã, Deus mandou que Moisés separasse 12 espias, um de cada tribo, os cabeças de cada uma das tribos, para espiarem a terra de Canaã. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra e se reuniram com Moisés para dar o relatório. 10 dos 12 que foram, falaram mal da terra que Deus prometeu. Os caras voltaram desdenhando de tudo. Isso aí, depois do bezerro, foi a gota d'água para Deus. E a partir desse momento, Deus deixa claro, vocês vão ficar agora 40 anos aqui. E foi daí que saiu o castigo. E ainda digo mais, Deus fala assim para eles, que aquela geração ali, com exceção de Josué e Caleb, não entrariam na terra de Canaã e morreriam todos no deserto. Aquela geração incrédula e murmuradora. Os descendentes de vocês não vão entrar na terra enquanto todos os patriarcas não morrerem. Todos os ancestrais dessa nova geração, enquanto o último não morrer, vocês vão ficar aqui até morrer todo mundo. Quando morrer todo mundo, eu deixo a nova geração entrar. Da velha só entra Caleb e Josué. Sabe de onde é as tribos deles? Efraim e Judá. É quando ele entra levando, conduzindo nele Efraim e no outro Judá, entrando no descanso do Senhor. Deus dando recado do que vai acontecer. As duas casas entrando na terra prometida, no descanso, no sabá. Entendeu? Então tá tudo mensagem subliminar, Deus dando recado. Vocês guardaram o que Deus estava querendo com essa história aqui? Vocês viram que 40 anos é um absurdo para eles ficarem aqui? Claro. Esse negócio eles matavam pelo menos em 40 dias. Agora, vamos ver os pontos que essa história da tentação de Jesus no deserto se conecta com a história do Êxodo. A seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele ficou 40 dias e 40 noites e murmurou falando: pai, por que você não me mandou comida? Ele fez isso? Não. Ele ficou 40 dias e 40 noites e teve fome. Vocês leram aqui no texto ele pedindo alguma coisa? Não. Ele foi provado. Ele foi lá provar. O diabo foi lá para provar igual ele provou, igual ele tentou o povo no Êxodo. Olha só, o segundo ponto que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto é a respeito do número 40. De novo, 40 está vinculado sempre a tempo de provação. Jesus entrou completamente dependente do Pai nessa situação. Estava sendo conduzido pelo Pai para dar recados, enviar mensagens, trazer assuntos que ficaram para trás, porque o povo foi reprovado. Agora ele está consertando, ele está mostrando como o Pai gostaria que aquele povo do deserto fosse encontrado quando Deus olhasse para o coração deles. Era assim que eu queria encontrar vocês, que nem eu estou mostrando aqui, tá vendo? Através do meu filho, mas eu não encontrei. Era assim que eu queria, e não falou nada. Aí, o terceiro ponto, ele foi tentado pela comida, igual no Êxodo. Ele não murmurava e responde. Como que ele responde para Satanás? Ele usa Deuteronômio 8, versículo 3. Ele usa a própria lei. A lei
que era o aio que conduzia o povo, ele usou, porque era essa a palavra que Deus queria encontrar na boca do povo quando eles fossem tentados. Aí Jesus responde assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse versículo grita, praticamente. Aí o diabo insiste. Aí agora ele incita Jesus a usar os seus poderes. Ele fala: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso que o diabo falou está lá em Salmo 91, verso 11. E ele, o diabo, pegou esse versículo, pinçou do meio do contexto para incitar Jesus Cristo a cometer um erro e atentar a Deus. Se você ler o Salmo 91, o contexto é exatamente o contrário do que o diabo está usando para estimular Jesus a pecar. Esse texto de Salmo 91 é um texto que mostra que o Filho de Deus tem que ser dependente do Pai, crer nele, descansar nele, porque aí ele vai e não deixa ele tropeçar em alguma pedra. O Filho de Deus se colocando completamente submisso ao Pai, aí o Pai provém sobre o Filho. E aí Jesus vai e rebate com a lei de novo. Deuteronômio 6,16. Ele fala assim: não tentará o Senhor teu Deus. É Deus falando, era assim que vocês tinham que fazer no Êxodo. Aí o diabo continua. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Deuteronômio 6,13. Mais uma vez, ele joga a lei na cara do diabo. O diabo testa a ganância, oferecendo às nações em troca da idolatria. E a gente viu o povo de Israel cansando de fazer isso. E aí Jesus mais uma vez rebate a própria palavra. Aí ele vai e repreende, o diabo sai da presença dele. Aí vem a provisão de Deus. Vem os anjos e ele serve. Ele não pediu nenhuma vez para o Pai nada. Ele passou pelas tentações, passou pelas provações, já estava completamente estagnado, completamente no limite, passa aprovado por essa situação. Aí a gente vai concluir o seguinte: em Deuteronômio 8, Deus diz que fez o que fez com o povo de Israel nos 40 anos de peregrinação e foi para prová-los. Em Deuteronômio 8 fala isso. A palavra deserto no hebraico significa midbar, e a palavra é dibar. Se você pegar o MI e botar no dibar, você tem deserto. Tu sabe o que está querendo dizer isso? O Senhor está introduzindo o seu povo na palavra em Cristo, no seu Filho. Ele está introduzindo o povo no Filho. Lá no Êxodo, ele estava introduzindo o povo na palavra. Só que agora, quem está entrando é Jesus, o cabeça e o corpo. O corpo é a igreja. Ele se fez um. Agora, espiritualmente, esse recado de Jesus entrar no deserto é para dar o recado para eles. Agora é um povo, uma nação sacerdotal que eu conquistei no meu sangue, com o meu corpo, está entrando no deserto e vai sair aprovada. Porque não vai viver da carne nem do pão, vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus vem restaurando a história todinha. O povo estava dentro dele, sendo colocado no deserto. Era isso que Deus queria forjar nesse povo, o caráter do Filho, o caráter da palavra. E a palavra e o deserto, elas estão conectadas. Essa é a grande revelação desse estudo. Então, Deus estava introduzindo o povo em Cristo, na palavra, para que fossem sustentados e forjados por Ele. Talvez dessa forma não ficassem 40 anos no deserto. Talvez ficassem 40 dias no deserto, como Jesus ficou 40 dias no deserto. Aí entra esse grande recado de Deus em Jesus, através de Jesus. Vocês estão vendo por quê que o Espírito conduziu Jesus para o deserto? Aí tem outra coisa maravilhosa. O que foi feito no deserto com o povo? A primeira aliança, um sangue aspergido em cima do livro, que ali eles chancelaram o casamento com Deus. Não foi isso que a gente viu? Quando Jesus sai do deserto, logo em seguida, o que acontece? Dias depois, aquela velha aliança do Pai com o povo de Israel é destituída e instituída a nova com o sangue do Filho. E ali ele restaura o plano do Pai e compra com seu sangue toda língua, povo e nação e constitui reis e sacerdotes.
nação sacerdotal. Aquilo que Deus prometeu lá no primeiro dia que Moisés subiu no monte, que aquela nação seria nação santa, reis e sacerdotes separados, e eles pecaram e jogaram tudo fora. Jesus passou pelo deserto e no seu sangue ele restaura essa condição, restaurando o plano inicial do Pai. Ele faz das 12 tribos, judeus e gentios, uma nação sacerdotal de reis. Novamente. Você entende a espiritualidade dessas coisas? Por isso que Deus se revela no hebraico. É no hebraico que Deus revela as grandiosidades e as profundezas dos seus mistérios. Só que agora tem uma coisa mais legal ainda. Você se lembra que Jesus, quando ele entra no deserto pelo Espírito, ele dá o recado para uma geração que ficou atrás reprovada. Ele mostra no seu corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, o Israel espiritual de Deus, ele passa com ele, o corpo e a cabeça, por essa tentação de 40 dias e 40 noites de deserto. Isso é um recado. Esse recado é para quem? Para o que ficou passado reprovado, que faz parte desse corpo hoje, judeus, e para o povo vindouro, e gentios, Efraim e Judá. Então esse recado agora que Jesus está dando, agora ele vai ecoar para frente, para a noiva que vai vir, que está sendo restaurada. Nós, literalmente, no fim dos tempos, seremos levados ao deserto e seremos tentados e provados. Sabe onde vai ser esse deserto? Na tribulação. A gente vai ver esse recado para a noiva, que já passou com ele no deserto 40 dias, 40 noites no corpo dele, mas que na literalidade também passará no tempo do fim. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Jesus nasceu da onde? Da nação de Israel. Ele é judeu, da tribo de Judá, israelita. Essa nação aqui, que ele está falando, ela ora é a nação de Israel, ora é a igreja. Nesse momento se refere à nação de Israel. Isso aconteceu com Jesus? Aconteceu. Herodes não ia matar ele, não mandou, por isso ele fugiu. Isso aconteceu na literalidade e agora tem a espiritualidade. Aí nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus não está lá agora? Então, a mulher, porém, agora a mulher sem proteção. Você lembra que ele falou? Eu vou embora, mas vou mandar para vocês um consolador, estarei com vocês até a consumação dos dias. É o Espírito Santo. É o Espírito. Aí a mulher, porém, foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele se sustentem para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher, agora ela é a nação, o Israel de Deus, a igreja. Agora ela vai se esconder no deserto por 1260 dias. Porque nesse momento de 1260 dias, que é 3 anos e meio, 1260 dias dá 3 anos e meio, ou 42 meses, que tudo isso está na palavra de Deus, escrito em outros textos, mas uma hora fala um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, lá em Daniel fala assim. Sim. É tudo a mesma coisa, é o período da tribulação. Essa mulher, que é a noiva, vai se esconder no deserto, e lá Deus vai sustentar ela. Ela não vai viver do pão, mas vai viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse 13, 16, 17, vai acontecer o seguinte: nesse período de 3 anos e meio, a besta vai estar reinando, o anticristo vai estar reinando, e o sistema de coisas que vai estar sendo gerando é a Babilônia. A Babilônia é o sistema político-econômico e a besta é o religioso. E para comprar e para vender tem que ter a marca deles. E os filhos de Deus não vai ter a marca. Deus vai a sustentar no deserto. A mulher não vai comprar e nem vai vender, porque tem que ter a base, tem que ter a marca, tem que fazer parte do sistema. Os filhos de Deus não podem ter a marca. Os filhos de Deus têm a marca de Deus no fronte. A marca dos 144 mil comprados da terra como primícias, como castos. Eles não podem se contaminar. Primícias, porque não se contaminaram com a prostituta, não beberam do cálice dela. E aí fica sem comer e sem beber? Esse deserto é literal? É um deserto de areia? Não. O povo de Deus está espalhado por toda a terra. E aí não vai poder viver. Não vai poder viver do pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. Vai ter que confiar. Vai ter que viver a palavra, que é deserto. E o mais importante, eu falei aqui para vocês guardarem que número, como sinônimo de provação. 40. Sabe o que dá 1260 dias? 3 anos e meio, 42 meses. A palavra diz que essa tribulação vai ser a maior de todas e depois não haverá outra. Agora, a maior prova é essa, 42. É 40 mais 2. Essa que a noiva vai ter que passar aprovada. Por isso que Jesus deu esse recado lá. Nós vamos estar no Filho. E no Filho a gente vai passar pelo deserto. Como é que Deus vai sustentar a mulher?
com a palavra que sai da boca dele, com o Filho. E é só assim que no final a gente entra no descanso, na terra prometida, que nem o povo entrou. Todas essas coisas estão atreladas. Você entendeu aí? Compartilha, se foi bênção para você, deixa suas dúvidas aí e a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.